Oi gente, boa tarde, bem-vindos, mais um dia, feriado, 7 de setembro, e nós aqui no Gostoso Demais trabalhando para produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigada pela presença virtual de vocês, muito obrigada pela audiência, tá? Obrigada pelas mensagens que eu tenho recebido, eu não tenho como decorar o nome de vocês, mas eu respondo todas, uma por uma. Eu já falei até para vocês mandarem para o meu e-mail particular aqui do Gostoso Demais. Aí vocês podem mandar aqui o endereço aqui embaixo. Coloca aqui, pessoal da edição, aqui o endereço para mim, caroline@gostosodemais.com.br. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, podem falar de onde vocês são, podem falar o que vocês quiserem, tá? E até sugerir os próximos cursos que inclusive nós já falamos. Acho que eu falei ontem do curso de tortas que nós vamos ter, curso de tortas na semana que vem. Na outra semana eu vou fazer um curso de bolos com adoçante, sem açúcar, uma parte mais fit, tá? E acompanha o Gostoso Demais, que a gente tá com vários conteúdos novos, cozinha vegana, a gente tá com vários programas novos. Curta a nossa fanpage, nosso Instagram, enfim, siga a gente em todas as redes sociais para você ficar por dentro, tá bom? Bom, nossa quarta aula. Hoje eu escolhi para fazer para vocês um bolo muito simples, mas é um bolo muito saboroso, muito gostoso. Minha família inteira é apaixonada por esse bolo. E quem faz esse bolo e coloca para vender, vende, porque é um bolo muito simples de fazer, ele não é caro, é um bolo barato e é saboroso demais. É um bolo de coco molhado e geladinho. O ideal é você fazer, colocar ele na geladeira e vender ele. Pode ser gelado, para servir o ideal é gelado, mas para vender, se você tiver numa lojinha, você pode vender ele gelado. Agora, se você sair por aí vendendo, como muita gente faz, coloca no isoporzinho ou na bolsa térmica, leva para o trabalho para vender, também faz muito sucesso, tá? Esse bolo, ele é um bolo que, vamos voltar na nossa primeira aula, ele é um bolo que lembra muito a massa do pão de ló. Como eu falei lá na primeira aula, o pão de ló leva 3 ingredientes, né? Que é a farinha, os ovos e o açúcar, mas pode haver variações. Pode ter um pão de ló que tenha água, pode ter um pão de ló que tenha um pouquinho de leite, pode ter um pão de ló que tenha fermento. E esse aqui é um pão de ló que tem menos ovos e um pouquinho de fermento, e ele tem leite também. Então olha só, vamos ver aqui os ingredientes. Eu vou ter para esse bolo aqui vai dar mais ou menos um tabuleiro. Esse tabuleiro aqui, se eu não me engano, tem 30 centímetros, é um tabuleiro baixo, tá? Essa massa cabe aqui, cabe em outro tabuleiro um pouquinho maior do que esse. Esse bolo, ele não fica muito alto, tá? Para fazer esse bolo, que vai dar mais ou menos, eu vou cortar inclusive eles para explicar para vocês como é que corta aqui, vai dar aproximadamente 6 a 8 pedaços, tá bom? Eu vou usar 200 ml de leite, sempre em temperatura ambiente, tá, gente? A gente falou sobre isso, os ingredientes em temperatura ambiente. 200 ml de leite, 5 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. É basicamente isso esse bolo. A massa desse bolo é só isso, tá? Eu vou começar aqui, como todo pão de ló, batendo o ovo, mas só que eu vou separar a clara da gema dessa vez, tá bom? Vou separar a clara da gema. Quase que cai aqui a minha gema, porque como tá em temperatura ambiente, é mais difícil, né, gente, da gente separar a clara da gema. O ovo gelado, ele é mais fácil da gente separar, só que como eu tô usando todos os ingredientes em temperatura ambiente, se tivesse o leite gelado, eu até poderia usar os ovos gelados, mas como tem que usar tudo na mesma temperatura, tá? Não vai manteiga nesse bolo, como vocês estão vendo, então não é uma massa pesada, como foi a massa do cupcake. Vocês vão ver aqui quando eu bater, que não é uma massa pesada, não fica aquela massa grossa, é uma massa mais lisa, mais, a gente pode considerar rala, um pouco mais, ela tende pro líquido quase, essa massa. Olha, 5, separei. Pode ter nojo não, tá, gente? Muita gente tem nojo, ó, nojo de ovo, não bota a mão em ovo, aqui não pode ter nojo não. A gente vai pegar esses ovos, essa clara, vamos bater ela um pouquinho sozinha e daqui a pouco a gente vai colocar o açúcar.
gente vai deixar até ela chegar mais ou menos quase neve. Quando estiver, antes de chegar na neve, a gente vai colocar o açúcar, tá? A sequência é claras, separou clara da gema, claras, açúcar e depois a gema. A gente vai tentar colocar uma por uma, de pouquinho em pouquinho, tá? Ó, vou aumentar aqui a velocidade. A gente começa numa velocidade média e a gente acelera. Olha, já ficou espumoso, já ficou branquinho. Vamos diminuir. Vamos colocar o açúcar agora. Pode de uma vez só, tá, gente? Não precisa ficar de pouquinho em pouquinho, não. E vamos aumentar. Eu vou ligar o forno. Forno 180 graus, tá? Pré-aquecido. Olha, já está ficando bem branquinho. A gente deixa bater, tá? A gente precisa deixar bater bastante, aí uns 5 minutos, tá bom? Esse bolo, ele vai ter uma cobertura de coco, uma calda, cobertura, enfim. Depois que o bolo estiver assado, a gente vai tirar ele do forno, vai fazer vários furinhos com o garfo, nele ainda quente, e vamos jogar a cobertura que a gente vai fazer depois. A cobertura não vai no fogo, tá, gente? É muito simples, ela não vai no fogo, é tudo feito aqui na mão. Depois que a gente colocar a cobertura, o bolo vai pra geladeira, tá? A gente pode também cortar ele, embalar e colocar na geladeira e vender, servir geladinho. É uma delícia, é muito bom. Olha, agora a gente vai colocar as gemas. Vamos tentar colocar uma por uma. Aí você vai ver que o creme que era branquinho vai começar a ficar um pouco mais amareladinho, olha. Opa, foram as duas, não tem problema. Vamos deixar bater. Olha, gente, eu vou pegar a farinha aqui que eu ainda não peneirei e vou peneirar ela junto com o fermento, tá? Vocês lembram por que a gente tem que peneirar a farinha? Falei na primeira, falei na segunda. Para essas moléculas ficarem mais soltas. Dar espaço para o ar, para o oxigênio entrar ali e deixar essa massa mais fofa, ó. Fermento também, junto, tá? Com a farinha. Uma pergunta que me fizeram é, pode usar farinha com fermento? Não. Porque a gente nunca sabe qual é a quantidade de fermento que tem naquela farinha. Então, o ideal para confeitaria, para fazer bolo, para fazer pão, é usar a farinha sem fermento. Se você puder usar uma farinha especial de confeiteiro, ótimo. Se não, uma boa farinha de trigo peneirada sem fermento, tá? Olha aqui. Tá ficando bonito. Vou deixar bater só mais um pouquinho, tá? Leite, 200 ml de leite integral. Pode leite desnatado? Não, não pode. Vai ficar mole, vai ficar ralo, porque o leite integral ele tem mais gordura. E a gordura, lembra lá da primeira aula? A gordura dá maciez ao bolo, dá firmeza, faz parte da estrutura do bolo. Leite desnatado, não, tá? Vamos deixar leite desnatado para preparos diet, fit, bolo, tem que ser com leite integral. E nesse caso aqui não cabe substituir o bolo por nenhum outro tipo de suco, porque o bolo é de coco, o recheio é de coco, a gente vai jogar uma caldinha de coco, então tem que ser leite normal. Pode substituir por leite de coco, a mesma quantidade, 200 ml de leite de coco, fica legal. Diminuindo.
Vamos colocar a farinha aos pouquinhos. Olha, eu vou abrir aqui, vocês vão ver que a massa, olha, é uma massa, tá bem líquida, eu ainda não coloquei a farinha. Vou colocar aqui aos poucos. Eu peguei uma colher tão pequena, vou tentar pegar uma colher grande aqui, para acelerar o processo. Eu achei a colher maior, mas essa aqui é melhor. Olha, farinha junto com o fermento. Vamos bater um pouquinho. Não vamos ficar batendo não. Depois que coloca a farinha, gente, é bater o suficiente para ela incorporar, tá? Não vamos ficar batendo isso internamente não, porque senão o bolo não vai ficar fofo. Mais um pouquinho. Gente, eu dei um recado ontem no Facebook a respeito da aula de amanhã. Quem puder, quem quiser fazer junto comigo, eu vou fazer um naked e vou usar o que a gente aprendeu durante essa semana. Eu vou usar uma massa de pão de ló, vou mostrar pra vocês como é que o pão de ló pode ser utilizado mais uma vez. Sendo que, eu vou falar amanhã sobre isso, não necessariamente o naked cake tem que ser feito com massa de pão de ló. Você pode usar uma massa amanteigada para fazer, você pode personalizar a sua massa. Mas o pão de ló é indicado por ser a massa mais estruturada que a gente tem, né? Uma massa mais durinha, né? Embora seja seca, ela é bem estruturada por conta da quantidade de ovos e farinha. Então a gente vai usar a mesma receita do pão de ló, da massa do pão de ló de segunda-feira, para fazer esse naked cake. Eu vou fazer aqui 3 bolos, mais ou menos de 20 centímetros. E vamos usar também, eu vou ensinar para vocês, o famoso creme de confeiteiro. Então a gente vai usar a massa principal, a base da confeitaria, que é o pão de ló, e o recheio base, que é o creme de confeiteiro. A gente vai juntar esses dois clássicos e vamos fazer o nosso naked cake. O naked cake simples, porque a gente aqui tem 1 hora só, mas um naked cake legal para você que nunca fez, para presentear a família de vocês, ou até mesmo começar a fazer para vender. E eu aqui esquecendo eu vou colocar esse último aqui todo, tá? Já que a gente colocou o fermento junto e a gente não pode ficar enrolando muito, já que o fermento tá aqui. Ó, vou bater esse aqui um pouquinho e vou colocar o leite e informar o forno. Ó, agora que a gente vai colocar o leite, vocês vão ver como é que a massa vai ficar mais líquida. Oh, foi leite pra tudo que é lado, é assim mesmo, tá, gente? Vou diminuir aqui a batedeira para colocar o leite. E vamos deixar bater. Eu, óbvio, já preparei a minha assadeira com papel manteiga aqui no fundo. Você deve fazer isso antes de começar o seu preparo, para não perder tempo. O forno já está aquecido. Vou bater aqui mais um pouquinho e... pronto. Vocês vão ver como é que essa massa... ela chega a ser líquida em comparação à massa pesada, a massa rica também, o bolo da vovó, bem diferente, tá? Bem diferente. Olha. Bem líquida a massa, né? Tirar daqui. O forno já está aquecido. Vamos levar ao forno. Bom, eu vou tirar a batedeira daqui para a gente começar a fazer a calda, cobertura. Na verdade, ela é uma calda cobertura, né? Porque a gente vai fazer vários furinhos no bolo para entrar nesse bolo e ficar muito, muito, muito molhadinho.
Vamos lá, vou precisar aqui. Eu vou precisar daqui. Olha, para essa calda cobertura, vou tirar essa aguinha daqui, a gente vai usar 400 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado. Eu vou colocar aqui, ó, 150 de leite e um pacote de 100 gramas de coco ralado. Esse aqui vai por último, tá? Não é agora. Então vamos lá, vamos recapitular. 400 ml de leite de coco, 150 de leite e uma lata de leite condensado. O que a gente vai fazer? Simples, misturar isso tudo. Não precisa ir ao fogo. Vou usar, não posso usar essa colher, vou pegar outra. Ó, vocês estão vendo eu usar uma lata de leite condensado aqui, mas pode ser caixinha, tá? Sem problema nenhum. Ó, leite de coco. E leite. Agora a gente vai misturar. Já dá pra perceber que vai ficar muito gostoso, né? Não precisa de açúcar, tá, gente? Isso aqui já tá bem docinho. Esse coco ralado aqui é pra gente polvilhar em cima do bolo depois. Eu já tenho um bolo pronto, que é o que eu vou montar aqui pra vocês. Eu já deixei um bolo pronto pra adiantar. Esse bolo vai ficar assando naquele mesmo esquema, gente. A gente calcula sempre de 30 a 40, mas o bolo começou a soltar o aroma. Você vai olhar, vai espetar. Se tiver o palito limpinho, tá ótimo. Se não, deixa mais um pouquinho, né? Vamos lembrar que bolo muito dourado é bolo duro. Não é legal. Olha, já tá bem, ó, bem misturadinho. Pode bater no liquidificador? Não, não pode. A mão mesmo, nem batedeira. Esse daqui é a mão mesmo, tá? Olha, vou pegar, não tem um paninho aqui pra eu limpar aqui, né? Alguém pode arrumar pra mim um paninho só pra eu limpar aqui um pouquinho, pra ficar mais bonitinho? Obrigada. Limpar aqui. Você pode usar essa massa também para fazer outro tipo de bolo com outra calda, tá? Mas como esse é um bolo de coco, você não vai se arrepender de fazer, não vai mesmo. Olha, já tem um bolo pronto aqui. Vou tirar agora o bolo que eu fiz antes. Olha, ele tá morno. E eu vou fazer vários furos, vários furinhos. E deixa eu provar aqui, gente, que eu acho que tá muito bom. Tá muito bom. E aí, ó, sem economia. Olha, gente, sem economia de calda. Esse bolo aqui é um pouquinho maior do que aquele outro, só na assadeira, tá? A assadeira daquele lá é um pouquinho menor, mas olha, gente.
Isso aqui, o que vai acontecer? Essa calda vai entrar nesses furinhos, tem que fazer bastante furinho, tá? Bastante furinho. E aí a gente vai pegar o coco. Aí, o que é uma coisa muito legal de fazer? Eu iria fazer aqui pra vocês, mas acabou que eu não consegui comprar, não tive tempo de comprar, né? Porque eu tô saindo daqui super tarde. Pra você que quer vender esse bolo, você pode fazer aqui, perfeitamente. Pode botar bastante coco, gente, bastante. Você pode fazer aqui numa assadeira dessa. Eu não vou cortar agora, esse bolo aqui tem que ir na geladeira. Ficar pelo menos 2 horas na geladeira. O que você pode fazer? Fez aqui você consegue cortar em 6 pedaços, 6 quadrados assim. Você pega o papel alumínio, isso ele gelado, tá, gente? Depois embrulha geladeira. Se você for vender na sua lojinha, na sua confeitaria, na sua padaria, na sua doceria, você tem geladeira. Você pode também vender no trabalho, como a gente está sugerindo aqui, eu vejo muita gente fazer. Leva numa bolsinha térmica, geladinho, não tem quem não coma e quem não gosta desse bolo. Também tem uma opção, você pegar aquelas quentinhas, quadradinhas, que a gente coloca em empadão, sabe? Ao invés de você assar a massa aqui, você pega uma assadeira maior do que essa, você coloca as quentinhas aqui. Se eu não me engano, uma assadeira maior do que essa aqui cabe em 6 quentinhas ou 4. Você coloca a massa na quentinha mesmo, já coloca a massa na própria quentinha e leva ao forno. Ao invés de assar aqui, vai assar na quentinha. Depois é só você tirar da quentinha, furar, jogar a calda, jogar o coco, geladeira, tampa com aquela tampinha que vem, bonitinho, coloca um lacinho e vende. Até comentei com vocês que a gente vai ter uma aula extra aqui pra gente falar de precificação, de quanto você pode vender os bolos, né? Pra você aprender a fazer, que não é só o preço dos ingredientes que você tem que colocar na hora de cobrar. Você tem que colocar o seu tempo, a sua dedicação, o curso que você fez, o carinho que você está colocando na receita. Tudo isso, é óbvio, não tem preço, mas a gente tem que colocar um valor ali para agregar no bolo, no que você vai fazer para vender, tá? Esse aqui vai para geladeira, olha. Por favor, alguém pode colocar ele na geladeira. Bom, pessoal, o bolo foi para geladeira, para aquele bolo ficar no ponto mesmo de consumir, ficar gostoso, ficar suculento, demora mais ou menos umas 2 horas. A nossa aula hoje foi mais curta, hoje é feriado, né? Vocês precisam curtir um pouquinho. E eu vou deixar aqui um dever de casa para vocês fazerem. Amanhã, o nosso Naked Cake, se você quiser fazer junto comigo, já vai preparando também 3 bolos, pão de ló, aquela massa de segunda-feira. Você corta com cuidado o bolo e deixa preparadinho para amanhã. Eu vou utilizar aqui morangos, que a gente ainda tá no inverno, então aqui no Rio de Janeiro eu ainda consigo comprar em alguns lugares morangos, mas vai acabar daqui a pouco, a gente não vai ter mais morango. Então vamos aproveitar que ainda tem. Eu vou usar morangos, vou usar uvas, aquela uva mais vinho, né? Cereja, frutas vermelhas em geral. As que tiverem aí na sua cidade, providencie pra gente fazer junto esse naked. Eu vou usar, como eu falei, massa de pão de ló. Vou usar um creme de confeiteiro, que a gente vai aprender amanhã também, e as frutas vermelhas. E amanhã eu vou mostrar também pra vocês a finalização desse bolo. Ele vai ficar na geladeira de hoje para amanhã, já tá lá na geladeira. Esse aqui vai sair daqui a pouco, então eu vou fazer ele aqui, vou colocar na geladeira e amanhã eu vou cortar aqui juntinho com vocês, vou embalar para mostrar pra vocês como é que ele fica molhado e delicioso, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Aproveitem o resto do feriado. Curtam bastante, descansem, façam bastante bolos. Se você fizer o bolo, manda foto pra gente, posta na nossa rede social, posta na nossa fanpage Gostoso Demais, manda pro e-mail, coloque a hashtag Gostoso Demais se você fizer o bolo, poste a foto no Instagram, no Facebook e usa a hashtag Gostoso Demais, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês e até amanhã. Um grande beijo. Tchau!